Sem pensar muito, me responde uma coisa. Qual dessas três pessoas está parada? Uma pessoa sentada no ponto de ônibus, uma pessoa dentro de um ônibus que está andando devagar, ou uma pessoa dentro de um carro que está andando rápido? E aí, qual que é a sua resposta? Se você respondeu que é a do carro, você errou. Se você respondeu que é a pessoa que está dentro do ônibus, você também errou. Agora, se você respondeu que é a pessoa que está no ponto de ônibus, você também errou. Vamos conversar um bocadinho? Inicialmente eu não ia trazer esse vídeo aqui porque eu fiz um vídeo há muito tempo falando sobre referenciais. Eu vou linkar ele aí no final que vocês podem e devem assistir depois de assistir esse vídeo aqui, ok? Só que eu notei que esse assunto gerou muita discussão nos comentários. Eu leio os comentários, tá? Tô de olho em vocês. Aliás, quem não reparou, lancei um novo quadro aqui no canal que é o FAQ Primata. É um vídeo que eu vou lançar sempre depois do vídeo da Quinta Primata e do Primata Falante, respondendo aos comentários de vocês. Então fica de olho que eu posso responder o seu comentário lá e tirar dúvidas que sejam comuns a muitas pessoas. Então, como eu notei que teve muita discussão a respeito desse assunto, eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando sobre isso com um pouco mais de detalhe. Mas depois desse vídeo você assiste lá o outro também. Vamos lá, primeiro eu acho importante a gente pensar aqui no que a ciência quer. Eu tenho um problema que é um pouco de um vício de linguagem, de às vezes falar que a ciência estuda os porquês, a ciência estuda os porquês, os porquês. Já me corrigiram várias vezes aí, acertadamente, que a ciência não estuda porquês, a ciência estuda comos. Então o que a ciência quer é entender como funciona a natureza. Ela não está interessada em buscar sentido para as coisas da natureza, que essa é um pouco ainda a ideia aristotélica de como ele pensava que o mundo funcionava. As ideias dele de tentar explicar a natureza ainda tinha um pouco dessa ideia. A ciência atual não, a gente procura entender o como. Então as teorias científicas não estão interessadas em buscar um sentido nas coisas da natureza, e sim em compreender como a natureza funciona. A gente quer entender o quanto um objeto ou fenômeno vai causar algum impacto em outro objeto ou fenômeno na natureza. A gente quer descobrir em qual escala isso vale, se isso continua valendo em escalas astronômicas, se isso vale só para escalas quânticas, para escalas macroscópicas, em que tipo de ambiente essas previsões vão continuar funcionando e em qual tipo de ambiente elas vão parar de funcionar. Enfim, é esse tipo de coisa que eu quero dizer quando eu falo que a física busca compreender as relações mais fundamentais da natureza. Dito isso, agora eu te pergunto uma coisa. Enquanto você está assistindo esses vídeos que eu estou falando de relatividade, está surgindo uma pulguinha atrás da sua orelha de por que é que eu uso a palavra inercial sempre que eu falo de referenciais? Então, por que que o primeiro postulado da relatividade não é só as leis da física são as mesmas para qualquer referencial, ponto? Por que que tem essa palavra inercial depois? É o seguinte, a ideia de referencial inercial é muito mais antiga que a relatividade e ela já surgiu desde que Newton lançou lá aquela obra-prima dele, que é o Principia, onde ele publicou várias relações mecânicas na natureza. Inclusive, num dos vídeos que eu mencionei o Principia, eu escrevi ele todo errado na hora da edição, tá? Eu vou corrigir isso nesse vídeo aqui. Nessa obra dele, entre muitas outras relações que ele demonstrou, ele lançou o que a gente hoje chama das 3 leis de Newton. Ele não lançou com esse nome, leis de Newton. Ele lançou como leis da mecânica e parará, e não tinha esse formato que tem hoje, eram relações que ele apresentou. Hoje eu não vou falar aqui detalhadamente das 3 leis de Newton, mas se vocês quiserem, falem aí nos comentários que eu estou usando sempre isso como edição, eu faço um vídeo especificamente sobre as 3 leis de Newton. Para hoje a gente vai se focar na primeira lei de Newton, que é aquilo que a gente também chama, entre outros nomes, de lei da inércia. O que é a inércia? A inércia, como muita gente aí já deve saber, já deve ter isso gravado na cabeça, é a tendência que os corpos têm de permanecer em repouso, se eles já estiverem em repouso, e permanecer no movimento em linha reta, caso eles já estejam em movimento. A menos que uma força venha e altere esses movimentos, ou esse repouso, que também é um movimento parado, né? Então, um exemplo simples. Esse controle remoto, que eu vivo usando para dar exemplo de tudo aqui no canal, se eu permanecer com a minha mão assim e não fizer mais nenhum movimento, quantos de vocês esperam que do nada esse controle pule para cima? Ou que ele seja arremessado do nada para os lados aqui? Se você espera que isso aconteça, você muito provavelmente não é muito bom em observar o mundo ao seu redor. Você tem comprovações experimentais da sua vida inteira que objetos que estão em repouso vão permanecer em repouso ao menos que aconteça alguma interação, ao menos que alguém empurre ou alguma coisa aconteça para fazer esse movimento modificar. Os móveis da sua casa não pulam na sua direção o tempo todo. As pessoas não estão sendo arremessadas do nada no seu dia a dia. Se não fosse assim, a nossa vida ia ser terrível, porque o tempo todo, quando você passasse do lado de uma mesa, você ia ficar com medo da mesa se arremessar para cima de você a qualquer momento. Você não ia conseguir dormir, porque você ia ter medo de ser arremessado da sua cama para um lado, para o outro, ou para cima. Se você tentasse beber um copo d'água, a água ia sempre voar na sua cara do nada, você nunca ia saber o momento que dá para você beber água ou não. Mas, peraí,
tem uma situação onde isso acontece, né? Onde você tenta beber a água e a água voa na sua cara. Quem já tentou tomar uma latinha de refrigerante dentro de um ônibus urbano, esses ônibus dentro da cidade, ou pior ainda, tentar tomar um copo de água naqueles copos de plástico dentro desse ônibus, já passou por essa experiência de a água voar na sua cara e você ser arremessado para frente, não é? Então, nessa situação, as leis da física não estão se comportando como esperado. Normalmente a água de um copo não pula na sua cara do nada, a menos que venha aquele seu amigo, gente boa, e dê um tapinha para te sacanear. Agora, se você estiver dentro de um ônibus de viagem que está numa estrada, você consegue tranquilamente tomar o seu refrigerante, assim como você consegue também tomar um copo d'água. Normalmente você consegue andar até o banheiro ali sem ser arremessado. Num avião que esteja lá em pleno voo, principalmente, você vai conseguir fazer tudo isso com muita tranquilidade. Então a gente consegue observar aqui 3 cenários, 3 referenciais. Você na sua casa que está parada, tomando uma água, e as leis da física se comportando conforme o esperado. A água não voa na sua cara, você não é arremessado para frente, os móveis não estão pulando em você. A segunda situação, o segundo referencial, você dentro de um avião a 1000 km/h voando aí, e você conseguindo beber sua água normalmente, as leis da física novamente se comportando conforme esperado, as pessoas não estão voando de um lado para o outro, você consegue andar dentro do avião e se locomover normalmente. E a última situação, que é você dentro de um ônibus urbano e as leis da física sendo completamente mal comportadas, as leis da física sendo serelepes aí, as pessoas estão sendo arremessadas de um lado para o outro, a água está voando na sua cara, a natureza está se comportando completamente diferente do que você esperaria que ela se comportasse. Qual que é então a diferença entre esses 3 referenciais? Eu vou pedir para você pausar esse vídeo agora, eu recomendo que você pause, tenta fritar um pouquinho a cabeça e ver qual que é a diferença entre esses 3 referenciais, ok? Depois você dá o play no vídeo aqui. Se você não quiser, não tem problema, vamos lá que eu vou explicar agora. A diferença entre esses 3 referenciais é a presença da aceleração. Se você dormir ouvindo música dentro de um ônibus de viagem, na estrada, se quando você acordar todas as cortinas estiverem fechadas, você vai ficar na dúvida se o ônibus está parado ou ele está se movimentando. Isso acontece porque não tem pistas ao seu redor para te dizer o que está acontecendo. A natureza ali não está te dando nenhuma indicação se o seu ônibus está na estrada ou ele está parado na rodoviária, porque as leis da física permanecem as mesmas, tanto para o movimento constante quanto se o ônibus estiver parado. Da mesma forma, no seu dia a dia, você não tem a impressão de que a Terra está viajando a mais de 100.000 km/h pelo espaço ao redor do Sol. A gente só conseguiu começar a pensar nisso porque tem pistas que nos mostram o céu está modificando o tempo todo, a Lua, o Sol, planetas. Mas se não fosse por isso, a gente tem a sensação de que a gente está parado, de que a Terra está parada. Agora, se o motorista do ônibus frear ou acelerar, você vai saber que o movimento do ônibus está modificando. Se você for arremessado para frente, você vai saber que o motorista está desacelerando ou freando. E se você for empurrado para trás, você sabe que o motorista está acelerando. Então percebe o seguinte, quando você está dentro de um referencial que não está mudando o seu movimento, não importa se ele está parado ou se ele está andando, contanto que ele não modifique o movimento, que ele não fique mais rápido ou mais devagar, as leis da física ali vão ser sempre as mesmas. As leis da física ali dentro vão ser bem comportadas. Mais especificamente, a lei da inércia vai continuar sendo respeitada. Ou seja, em um referencial que não tem aceleração, que não muda o seu movimento, as coisas que estão paradas vão ter tendência a continuar paradas, aquilo que está em repouso vai continuar em repouso, e aquilo que estiver em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Ou seja, se você está lá dentro do avião, você não vai ser arremessado do lado para frente, as pessoas ali dentro não vão ser arremessadas do lado para frente, contanto que o avião mantém a velocidade constante, e se você estiver dentro da sua casa, é a mesma coisa, os móveis não vão voar para cima de você, você não vai ser arremessado para frente do nada. E quando você está dentro da sua casa, se você jogar um papelzinho na parede, ele vai permanecer em movimento até o momento em que tem uma força que modifica esse movimento dele. A mesma coisa dentro lá, por exemplo, de um ônibus que tem velocidade constante. Você consegue arremessar um papelzinho na cabeça do motorista. Quando você jogar o papelzinho não vai correr para trás, ele vai ficar parado no ar. Você vai conseguir jogar normalmente na cabeça do motorista e ser expulso do ônibus. Então a gente pode concluir junto aqui agora que para um referencial que não está sendo acelerado, as leis da física são sempre as mesmas. Ou como vocês já me ouviram falar várias vezes aí nessa série de vídeos sobre relatividade, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Então, um referencial inercial é um referencial onde a lei da inércia é obedecida. Então, quando você está dentro de um avião e a lei da inércia está funcionando, esse é um referencial inercial. Quando você está dentro do seu quarto e a lei da inércia está funcionando, esse é um referencial inercial. Dentro desses dois referenciais, tanto de
de um quanto do outro, as leis da natureza funcionam da mesma forma. Então, se você tentar tomar água dentro de um avião, você vai conseguir, porque a gravidade vai puxar a água para baixo, o copo vai fazer deslizar a direção da sua boca. A gravidade continua funcionando ali dentro, assim como ela funciona dentro do seu quarto. Dentro desses dois referenciais, tanto de um quanto de outro, as relações que a gente conhece da natureza são as mesmas e funcionam da mesma forma. Se elas não funcionassem, se a física da sua casa que está presa à Terra funcionasse melhor do que a física do avião, você ia ser o tempo todo arremessado, independente de como o avião tivesse. Mas não é isso que acontece. As leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Então, um referencial inercial não é mais válido do que o outro para falar do funcionamento da natureza. Um referencial inercial não é mais correto do que o outro para observar um fenômeno que está acontecendo na natureza. Então, quando a pessoa que está dentro do avião observa a pessoa da Terra, ela vai ver que a pessoa da Terra está se movimentando e as leis da física ali no avião são a testemunha dela de que isso é um fato. Agora, quando a pessoa que está na Terra olha para o avião, ela vai perceber que é o avião quem está se movendo e as leis da física ali também são testemunha dela de que ela está correta, de que isso é um fato. Agora, se uma pessoa na Lua observa a pessoa que está no avião e a pessoa que está na Terra, ela vai dizer que as duas estão em movimento e novamente as leis da física são testemunhas dela ali também. Então, independente de onde você estiver, sempre vai existir um outro referencial tão válido quanto o seu em relação ao qual você está em movimento. Antigamente, então, existia essa tentativa entre os cientistas de encontrar um referencial absoluto, uma coisa que estivesse em repouso absoluto na natureza, seria um lugar que, se você tivesse parado em relação a ele, você conseguiria dizer com precisão quem está se movimentando e quem está em repouso. Isso seria na física aquilo que a gente chama de um referencial privilegiado. Esse lugar seria o éter, que eu já expliquei no primeiro vídeo sobre relatividade e velocidade da luz, que já foi refutado pelo experimento de Michelson-Morley. Então, todo movimento na natureza é relativo. É por isso que não faz sentido dizer que a pessoa do ponto de ônibus está parada, ou que a pessoa dentro do ônibus está parada, ou que a pessoa dentro do carro está parada. Essa pergunta, quem está parado, sempre tem que vir acompanhado de em relação a quem. E aí você pode dizer que, enquanto o carro e o ônibus mantiverem velocidades constantes, todos eles estão parados em relação aos seus próprios referenciais e em movimento em relação uns aos outros. A gente instintivamente está acostumado a achar que é a Terra que está parada e que é ela quem dita quem está em movimento e quem é que está parado. Na nossa conversa, no dia a dia, quando a gente fala eu estou parado, a gente pensa imediatamente em relação à Terra, em relação ao chão. Aqui nesse vídeo eu usei essa intuição que você carrega por causa da sua experiência e eu omiti a frase em relação à Terra, porque eu sabia que quando eu dissesse um avião viajando a 1000 km por hora, você já ia deduzir que essa medição está sendo feita por uma pessoa que está parada no chão, que está parada em relação à Terra. Agora, a pessoa que está dentro do ônibus a 100 km por hora, se ela estiver na mesma direção da pessoa do avião, ela vai medir que essa pessoa do avião está a 900 km por hora e não 1000. E essa é uma medição válida, porque ela está no referencial inercial, onde as leis da física valem da mesma forma que para os outros referenciais inerciais. Já a pessoa que está dentro do avião observa o avião em repouso e percebe que quem está na Terra está se movendo a 1000 km por hora no outro sentido. E nenhuma delas está mais certa ou mais errada do que a outra, porque todas elas estão em referenciais válidos, onde as leis da física são as mesmas. Agora, o segundo postulado da relatividade diz que a velocidade da luz no vácuo tem que ser a mesma para todos os observadores, independente do movimento da fonte. Então, embora nesses três referenciais diferentes, cada um medir uma velocidade para o avião, se a pessoa que está dentro do avião ligar uma lanterna e apontar para a parede, os três observadores têm que medir a mesma velocidade. Para que isso seja possível, as nossas medidas agora no espaço e no tempo vão ter que levar em conta a velocidade da luz. Eu já fiz uma pequena introdução sobre isso no vídeo sobre a velocidade da luz. Então, como é que a gente faz aqui para casar esses dois postulados? Que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial e que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte. O que vai acontecer para esses dois postulados casarem é que espaço vai se contrair e o tempo vai se dilatar, dependendo do movimento dos observadores. É exatamente isso. Espaço e tempo vão deixar de ser coisas imutáveis do universo e vão passar a se alterar conforme o movimento entre dois referenciais. E esse é o assunto do vídeo de domingo que vem. Até lá você pode ficar com isso aí na sua cabeça. Não é porque você nasceu na Terra e cresceu acreditando que ela está parada, que ela é um referencial absoluto e privilegiado, que isso passa a ser verdade. Não é porque você cresceu acreditando em uma coisa, que essa coisa é uma
uma verdade óbvia, absoluta e inquestionável. Em geral, raciocínios óbvios e inquestionáveis são só um sintoma de cabeças treinadas. Obrigado aos apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Me acompanhe nas redes sociais, meu nome de usuário está aí embaixo. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo aqui, compartilhar e se inscrever no Primata Falante no YouTube para ver mais vídeos como esse. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Uma pessoa dentro de um ônibus numa velocidade constante. Não. Uma pessoa sentada num ponto de ônibus. No caso da física, então a gente quer entender o que um objeto ou fenômeno. Você dentro de um avião, ou então um ônibus aí, numa velocidade constante, eu vou usar. Quando você acordar, se todos os. Quando você acordar, se todas as janelas. Cortinas, né? Cortinas. Então percebe o seguinte. Então a gente pode concluir aqui junto agora que. Se a física da sua casa, que está presa aqui à Terra, funcionasse melhor do que a física do avião.